Meus irmãos, a graça e a paz por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje, amados, está lá no livro de Romanos, do capítulo 8, versículo 35 ao 39. Você que tem em mãos a santa palavra de Deus, abre a sua Bíblia lá em Romanos e acompanha. Lá no 35 diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Aqui a palavra de Deus, então, elenca, amados, algumas situações a título de exemplificação. Nem a perseguição, nem os prazeres deste mundo, nem as angústias, nem as necessidades, nada pode nos separar do amor de Cristo. E neste mundo, amados, são tantas as tentações que nós temos. O inimigo nos oferece tantas oportunidades, mas nós precisamos manter o nosso foco em Cristo. Precisamos manter o nosso foco em Cristo. E de que forma que nós conseguimos resistir às tentações, tudo o que este mundo nos oferece e que Deus não se agrada? Somente estando fortalecidos espiritualmente. Já diz aquela máxima, amados: vence aquele que for mais bem alimentado. Se for alimentado mais a carne, ela vencerá em detrimento do espírito. Mas por sua vez, se o espírito for mais bem alimentado, ele vencerá em detrimento da carne. Então nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual, tendo um devocional com Deus, buscando ter uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, buscando todo dia encontrar tempo para meditar na palavra de Deus e conversar com Deus. A palavra de Deus diz, amados, não são palavras minhas, se você buscar no texto da sua Bíblia, está escrito: eu sou achado de vós, aquele que me procura, me acha. O Deus que nós servimos, o Deus que está vivo, que não está morto ou pregado em um madeiro, mas que vive e reina, é um Deus acessível. Não é um Deus que está em um lugar inacessível. Quando nós o buscamos em oração, nós o encontramos. Mas nós precisamos buscar. Somente estando repletos da presença de Deus, estando realmente no propósito, alicerçados na palavra de Deus,
Os propósitos de Deus é que nós temos a possibilidade de resistir às tentações, porque nós, por conta própria, não conseguimos resistir às tentações deste mundo. E a palavra de Deus ainda nos diz nesse texto: mesmo que nós venhamos a sofrer perseguições, que aqui a palavra de Deus fala sobre a espada, o perigo à espada. Isso diz respeito às perseguições. Quem de nós, que enquanto cristãos, não é perseguido? Quem de nós que não é injuriado? Quem de nós que não é, por vezes, desprezado? Quem de nós que não paga o preço por viver o Evangelho? Tem um versículo na Bíblia que tem uma profunda conexão com a palavra que está sendo ministrada no dia de hoje. Diz assim: se vós fosseis, é algo assim que fala, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Quando nós estávamos nas trevas, quando nós pertencíamos ao mundo, as pessoas nos abraçavam, as pessoas gostavam de nós. Estou falando daquelas pessoas que nós convivíamos, do nosso ciclo de amizades. Mas quando nós passamos a viver o Evangelho, você pode observar pela sua vida, poucos ou ninguém restou. E hoje as pessoas nos apontam, hoje as pessoas nos rejeitam, hoje as pessoas nos condenam, simplesmente por viver o Evangelho, levar a marca de Cristo e por proceder diferente, por ser luz. Mas a Bíblia diz que nós não podemos, mesmo enfrentando todas essas perseguições, nós não podemos negar Cristo e desistir de viver o Evangelho. Mas nós devemos perseverar e ficar firmes. Devemos ficar firmes. Perseguições nós vamos sofrer. Jesus foi o primeiro a ser perseguido, ser injuriado. Jesus só pregava o amor, o arrependimento, a vida eterna. Jesus pregava a salvação. Você acha, amado, que conosco vai ser diferente? Não, nós temos que pagar o preço por viver o Evangelho, por carregar a marca de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que, se nós ficarmos firmes, nós seremos recompensados. E que recompensa é essa? Nós teremos a vida eterna. Mas isso é para aqueles que ficarem firmes. Não aqueles que já sofrem uma perseguiçãozinha, que alguém já caçoa, faz uma piadinha e já desiste do Evangelho. Ah, eu não vou viver mais o Evangelho, eu não quero mais ser cristão. O que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão falar de mim? E desiste da
caminhada com Cristo. Agora, o Espírito Santo me lembra uma palavra. É melhor que nós ficamos de bem com Deus e de mal com o mundo do que de bem com o mundo e de mal com Deus. E a palavra nos também cita um outro versículo, que agora o Espírito Santo me faz rememorar. Diz assim: para nós não temermos o que as pessoas podem nos fazer, nós devemos temer aquele que tem a possibilidade de pegar o nosso corpo e a nossa alma e lançar no inferno. Porque as pessoas, elas somente podem ferir o corpo, mas a alma elas não conseguem ferir. Então nós devemos temer a Deus. Nós devemos buscar agradar a Deus e não agradar o mundo. Viver o Evangelho, irmãos, é pagar o preço perante a sociedade, perante todos. É não se envergonhar de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar de Jesus naquele dia, que dia é este? O dia em que sobrevier a segunda volta de Cristo, Jesus também se envergonhará dessas pessoas. Amém? Fique na paz, povo amado de Deus, e que o Senhor os abençoe.